Fala pessoal! Nessa aula eu vou apresentar alguns índices que se complementam ao Customer Lifetime Value e que ajudam a entender o valor do cliente e o valor da construção de um relacionamento com os clientes. Além de entender o valor de um cliente existente e atual da empresa, é importante entender qual o valor de clientes potenciais da empresa. Para isso existe a medida do Customer Lifetime do Prospect ou o valor da duração do relacionamento com o Prospect. A ideia é que você consiga identificar qual será o resultado líquido para a empresa da aquisição de cada prospect em diferentes estratégias e diferentes segmentos de mercado. A ideia, gente, é você tentar saber se aquele determinado prospect que pode ser convertido num cliente atual com uma determinada taxa de conversão, qual seria a contribuição que ele traz para o seu negócio. Se esse valor da duração do prospect ele for um valor negativo, basicamente significa que não vale a pena você tentar conquistar esse cliente, porque mesmo que ele se torne um cliente para a sua empresa, na média, considerando todos os clientes que você tentará conquistar, ele na verdade não vai produzir um resultado financeiro positivo para a empresa. Como que funciona então o valor da duração do prospect? Basicamente, você precisa saber qual que é a taxa de aquisição, isto é, se você tiver, por exemplo, que contactar 1.000 pessoas e dessas 1.000, em média, você converter 10, então sua taxa de aquisição seria 10 dividido por 1.000. Né? Então, você teria ali 1% de aquisição daqueles clientes. Isso vai ser multiplicado pelo resultado financeiro caso você adquira aquele cliente. Né? Então, que é a margem inicial que você tem, que inclusive pode ser um valor negativo, tá? Essa margem inicial pode ser um valor negativo, como devido ao custo de aquisição, somado ao Customer Lifetime. Né? Então, nesse Customer Lifetime aqui, se você já tiver colocado a taxa de aquisição, o custo de aquisição aqui, você não vai colocar ele 2 vezes no Customer Lifetime. Então, aqui você vai ter, assim, se você adquirir aquele cliente, qual que é o resultado que, aqui, se você adquirir o cliente, quanto que ele traz para você? Quando você multiplica isso pela taxa de aquisição, você tem quanto que potencialmente cada prospect traria de resultado para a sua empresa. E desse valor, você subtrai a despesa de aquisição. A despesa de aquisição aqui, gente, não é a despesa de aquisição do cliente, mas a despesa do prospect. Então, por exemplo, se você gastou R$100.000 para contactar 1.000 prospects, então o custo para você ter cada prospect, né, para você alcançar cada prospect, seria 100.000 dividido por 1.000, que daria R$100 para você tentar adquirir cada um dos prospects. E aí, quando esse número aqui ele for positivo, significa que quanto mais positivo ele for, mais vale a pena você conquistar aquele prospect. Né? Então, naquela estratégia, com uma dada conversão, ele é vantajoso para a empresa. E se ele for negativo, significa que mesmo que você adquira o cliente, ele no final das contas não vai pagar a sua campanha ou os custos de atendimento daquele cliente ao longo do tempo. E uma medida que é interessante, que é complementar a esse valor de duração do prospect, é a taxa de aquisição do ponto de equilíbrio. Né? O que é isso, gente? É quanto que tem que ser a sua taxa de conversão para valer a pena você usar aquela estratégia com aqueles prospects. Para você fazer isso, você basicamente tinha que saber qual que é a despesa de aquisição, né? Então, quanto que você vai gastar para adquirir aqueles clientes, dividido pela margem inicial, mais o Customer Lifetime Value. Esse valor vai ser sempre percentual, né? Então ele sempre vai ser um número menor do que 1. Normalmente valores bem baixos, como 1%, 0,1%, dependendo do negócio. E ele vai mostrar quanto que tem que ser a conversão mínima daquele cliente para que ele virando um cliente, ele virando um cliente da empresa, naquele grupo que você está entrando em contato, ele levaria, então, um resultado financeiro positivo. Ou seja, qual que é a taxa de aquisição que você precisa para valer a pena você investir em um relacionamento com um determinado perfil de público. Vamos a um exemplo. Imagine que a empresa vai gastar $60.000 para atingir 75.000 leitores. E ela espera converter 1,2% desses leitores para fazer uma compra inicial. E, posteriormente, eles vão produzir um Customer Lifetime de 100 em média. Será que essa campanha é atrativa? Então, qual que é o custo de aquisição de cada prospect? É igual ao valor da campanha
né, dividido pelo número de leitores, 60 mil dividido por 75 mil. Isso, qual que é a taxa de aquisição? 1,2%. E a margem inicial? 10. Então, se eu multiplicar a taxa de aquisição pelo valor somado da margem inicial mais o Customer Lifetime menos o custo de aquisição de cada prospect, eu vou ter 0,52. Ou seja, cada prospect na minha campanha produz 0,52 de resultado potencial futuro. Ou seja, esses 75 mil clientes, se eu multiplicar isso por esse valor, vai ser o retorno que eu espero ter nessa campanha. Isso indica que essa campanha ela é vantajosa e vale a pena, então, a empresa utilizar essa estratégia para adquirir os seus clientes. Vamos aplicar agora o conceito de ponto de equilíbrio da conversão. Então, qual seria o ponto de equilíbrio de conversão nesse nosso exemplo? Eu pegaria a despesa de aquisição do prospect, que é 0,8, e dividiria pela margem inicial mais o Customer Lifetime. Então, seria 0,8 dividido por 10 mais 110. Isso daria 0,007273, aproximadamente 0,73%. Nesse caso, se a empresa tivesse 0,73% de conversão, ela esperaria converter 545 dos 75 mil prospects que ela tem, que é 0,73 vezes 75 mil, vai dar 545. Se nós multiplicarmos 545,45 por 110, que é a margem inicial mais o Customer Lifetime, nós teremos exatamente os 60 mil dólares que foram originalmente usados na campanha. Ou seja, para que a campanha produza um resultado positivo para a empresa, com esse público e com essa estratégia, é necessário que ela converta pelo menos 0,73% dos clientes. Além de entender o valor da duração de um prospect, para saber se vale a pena ou não adquirir aquele prospect, um outro indicador importante de ser avaliado é o custo de aquisição de clientes e o custo de retenção de clientes. Esses indicadores ajudam a identificar a eficiência no gasto para adquirir novos clientes e também a eficiência no gasto para reter aqueles clientes existentes. Em termos matemáticos, é muito simples esse cálculo. Bastaria que você pegasse a despesa de aquisição dividido pelo número de clientes adquiridos no período para chegar ao CAC e a despesa de retenção dividido pelo número de clientes retidos no período para chegar ao custo de retenção. Nesse caso, gente, qual que é o grande desafio aqui? É saber a despesa, o que você tem que falar com despesa de retenção, principalmente. Na aquisição, ainda assim existe uma certa controvérsia, porque você pode falar assim, olha, estou adquirindo novos programas para o meu canal, lá para o meu aplicativo de streaming, então estou comprando mais filmes, por exemplo, e isso deve entrar como aquisição ou como retenção? Muitas vezes ele pode acabar caindo nos dois, e aí você vai ter que criar algum critério para dividir esse custo entre os dois, ou algumas vezes você não vai conseguir fazer essa alocação. E com isso, a sua despesa de aquisição ou retenção, ela pode não contemplar todas as despesas do seu negócio, o que seria o ideal. Então, gente, esse é um grande desafio, definir o que é despesa para aquisição e para retenção, né? Especialmente para retenção. Para aquisição normalmente é mais fácil, mas mesmo assim existem controvérsias. Além disso, esses indicadores eles vão mostrar se está havendo um aumento de custos, se está ficando mais difícil você conquistar clientes. Então, por exemplo, quando tem muitos clientes novos no mercado, o custo de aquisição tende a ser baixo. À medida que o mercado vai amadurecendo, esse custo aumenta. Por quê? Tem menos clientes novos para serem conquistados e muitas vezes as empresas já estão com orçamentos maiores de marketing sem ter tantos clientes para serem atraídos. Isso tende a aumentar o custo de aquisição de clientes, o que, inclusive, é um sinal para as empresas buscarem novos mercados, dado que, em algum momento, o custo de aquisição de clientes pode superar o Customer Lifetime daquele cliente. E em retenção, nós também temos um indicativo, né? Então, às vezes, se você tiver um custo de retenção muito baixo, isso pode estar acompanhado com uma retenção também muito baixa, e o oposto também costuma acontecer. Às vezes você tem um custo de retenção muito alto, e sua retenção não é tão mais alta assim, às vezes pode até ser baixa, quando o seu custo de retenção está alto, talvez porque você tem uma base pequena de clientes, né? Então isso é comum para empresas pequenas, que têm um alto custo fixo, uma equipe grande, mas ainda não atingiram um número grande de clientes para permitir um valor mais estável de retenção de clientes.
Também é importante observar esses indicadores para você avaliar como está evoluindo o relacionamento da sua empresa com os seus clientes. Aqui eu vou apresentar um exemplo de um trabalho que eu fiz para uma empresa no setor B2B e que nós tínhamos que estimar primeiro o custo de aquisição e o custo de retenção e posteriormente o próprio Customer Lifetime Value. Então, como nós chegamos a esses custos? Primeiro, a gente era uma empresa que ela fazia vendas esporádicas, né? Então ela não tem um relacionamento contínuo com seus clientes. Aqueles clientes podem fazer pedidos uma vez a cada mês, alguns fazem a cada 3 meses, alguns até 5, 6 meses entre um pedido e outro. Então significa que toda a força de vendas da empresa tinha que ficar a todo momento tentando fazer esse contato, né? E de vários desses contatos, só alguns viravam uma venda. E aí, conversando com a equipe da empresa, né, com os diretores e com os vendedores, a gente estimou que a conversão para novos clientes era em torno de 10%. Ou seja, a cada 10 clientes novos que eles visitavam, né, um fazia um pedido. E o que era o custo de retenção? Daqueles clientes que já haviam feito uma compra e que iam repetir essa compra num período que era de retenção deles, que era de 6 meses, em torno de 25% das vezes que eles faziam a visita ou faziam um contato, eles conseguiam fazer um pedido. Com isso, a gente tinha uma estimativa do número de contatos, né? Então, dado a base de clientes que eles tinham no período, baseado também na quantidade de vendas que foram feitas, o número de pedidos que foram feitos naquele período. Quando a gente ponderou aqui pela quantidade de vendas, né, que teve no período, a gente ponderou o custo total comercial da empresa com 18% para aquisição e 82% para retenção. Esse foi o custo que seria alocado para as atividades de vendas a novos clientes ou atividade de vendas a clientes que já fazem parte da base. Se a gente dividisse esse custo pela quantidade de contatos estimados, nós chegamos ao custo médio de aquisição e ao custo médio de retenção. Depois disso, nós pedimos para a equipe comercial estabelecer alguns critérios que eles acham importantes para determinar qual que é a diluição, né, fazer a distribuição desses custos para cada cliente. O primeiro fator foi o número de um indicador da dificuldade de fazer contato com aqueles segmentos de mercado. Então, para cada um dos segmentos, a equipe comercial deu uma nota de 1 a 5, falando qual que era a dificuldade de você adquirir, né, um cliente nesse segmento. Além disso, a gente ponderou pelo número de transações em cada um desses segmentos no período, transações novas, então, o número de transações novas em cada um dos segmentos no período, e além disso, pelo faturamento. Então, nós multiplicamos os três para chegar a um fator de ponderação e dividimos o custo total do serviço para cada um dos segmentos de acordo com a proporcionalidade desses três fatores de ponderação que foram multiplicados. O que passaria a ser o CAC de cada segmento, por exemplo? Seria o número total, né, o custo total, dividido pelo número de novas transações. E aí nós chegamos a um custo de aquisição para cada um dos segmentos da empresa. E para chegar ao custo de retenção dos clientes, nós fizemos um fator parecido, ponderando uma avaliação da dificuldade de manter o relacionamento com esse cliente, dado pela equipe comercial, multiplicado pelo número de transações, pelo faturamento, para chegar a um fator de ponderação. Dividimos o custo total para reter todos os clientes da empresa no período, de acordo com esses fatores de ponderação, e, posteriormente, esse custo para cada segmento foi dividido pelo número de clientes que existiam nesses segmentos. Observe que aqui não faria sentido você ponderar isso pelo número de transações, dado que, nesse caso, os clientes já faziam parte da empresa e era somente um relacionamento a ser mantido. Nesse caso, nós identificamos que, se você comparar o custo de retenção de clientes com o custo de aquisição, o custo é bem mais baixo. Nós estamos aí quase que menos da metade do custo de retenção dos clientes, em alguns segmentos valores muito mais baixos. E o custo de aquisição de alguns segmentos, principalmente as redes, os supermercados médios, muito mais elevado do que o custo de retenção. Com base nessas estimativas, nós podemos estimar qual seria a expectativa do Customer Lifetime para clientes em cada um dos segmentos, sejam eles clientes novos sendo adquiridos ou clientes atuais,
bastando para isso a gente saber qual que é o custo de aquisição que deveria ser considerado nessas medidas. O que nós observamos é que a maioria dos segmentos, né, você tem um cliente atual sempre valendo mais que um cliente novo, justamente porque nós temos o custo de aquisição. E, de forma geral, a gente tem uma discrepância bem elevada nesses números, né? Em alguns casos, dá um valor bastante expressivo. Lembrando que isso foi uma projeção que foi feita, a gente utilizou somente 5 anos para frente, ponderando pela probabilidade de realizar a compra em cada um dos períodos, né? A gente usou o modelo de Markov, que nós veremos adiante na disciplina, para a gente estimar qual que é a probabilidade do cliente fazer uma compra a cada mês num período de 5 anos para frente. E usando os resultados desse modelo, nós podemos propor uma nova estratégia comercial para a empresa. O que acontecia no momento? A empresa ela tinha muitos clientes que faziam uma compra e depois não voltavam mais. Ou o cliente, às vezes, ele fez uma compra a cada 6 meses, depois demorou mais 1 ano para ele fazer uma nova compra. E já havia a percepção da própria equipe que não existia um trabalho para manter os clientes, para que eles mantivessem os clientes comprando da empresa ao longo do tempo. E nós identificamos também que passado ali 4 a 5 meses, dependendo do segmento, o cliente dificilmente voltaria a fazer uma compra. A chance dele retornar a fazer uma compra era muito baixa. Esse foi um critério para a gente estabelecer o limite lá, para falar que o cliente ainda estava ativo na empresa, inclusive. E, além disso, nós podemos estimar que a taxa de retenção média da empresa no período ela estava em torno de 96%. Né? Então, usando o critério de recência, nós calculamos a taxa de retenção anual, né? Então é um período de 12 meses anteriores. E mais aqui, para 12 meses anteriores, mas essa é uma taxa mensal, tá, gente? Não é uma taxa anual, não. E aí, o que nós observamos aqui num primeiro momento? Nessa linha azul, a gente tem a projeção que a gente teria usando o modelo previsto da retenção, somente projetando essa retenção, em termos do volume de vendas da empresa ao longo do tempo. Os pontos vermelhos representam as vendas reais que a empresa obteve no período, né? E essa linha pontilhada azul, ela representa o ajuste da retenção pela sazonalidade. Então, apliquei um ajuste pela sazonalidade para a gente levar em conta que alguns períodos vende mais e outros períodos vende menos. E o que a gente projetou, então? Supondo esse modelo exponencial, né, o que aconteceria se a gente passasse de 96% para 97% da retenção? Aí nós teríamos, ao longo desse período, essa nova curva de evolução da empresa. Nessa curva roxa, nós temos a evolução do número de pedidos mês a mês, e na linha pontilhada roxa, nós temos aqui a evolução, também levando em conta a taxa de sazonalidade. Com esse aumento da retenção anual de 60% para 70%, dado que a retenção mensal passaria de 96% para 97%, caso isso tivesse ocorrido no período de setembro de 2018, esse aumento, mesmo a um custo adicional de R$500 mil mensais para a área comercial, que tinha um orçamento em torno de R$3 milhões mensais, era o orçamento comercial dessa empresa, mesmo com esse custo adicional, se com esse custo adicional ela fosse possível aumentar de 96% para 97% a retenção mensal, implicando no aumento de 60% para 70% a retenção anual, qual seria o retorno para a empresa no ano, naquele período que a gente está considerando? Ele chegaria a um home de 5%. Ou seja, um pequeno aumento, mesmo com custo elevado mensal, ele ainda poderia trazer um retorno de 5% sobre o investimento de marketing. Então, esse é um exemplo de como nós podemos aplicar os conceitos de Customer Lifetime Value, retenção e buscando um maior relacionamento com o cliente para você incrementar também o resultado financeiro da empresa. Isso aí, pessoal. Chegamos ao fim dessa aula, onde nós finalizamos a análise do relacionamento do cliente com uma forma de produzir resultados para a empresa e, ao mesmo tempo, entregar valor superior para o mercado. Chegamos ao final. Muito obrigado, pessoal. Tchau.